né? Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de desejar boas-vindas a todos os cursistas presentes. Meu nome é Franciele Silva. Eu vou ministrar a disciplina Introdução a Geotecnologias do curso de Geoprocessamento Aplicado do programa do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Diamantina. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho do meu percurso acadêmico. Eu sou mestre em Geografia Urbana pela Universidade Federal de São João del Rei. Sou especialista em ensino de geografia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Licenciada e bacharel em geografia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Diamantina. A nossa aula de hoje eu dividi em duas partes, em duas etapas. Primeira etapa, nós vamos falar um pouquinho do plano de ensino da disciplina. E no segundo momento, nós vamos introduzir a temática relativa ao geoprocessamento e as suas tecnologias. O objetivo da disciplina é desenvolver as noções de prática e ensino das geotecnologias, destacando os princípios do sensoriamento remoto e dos sistemas de informação geográficas, os SIGs. O conteúdo programático da disciplina. Então, como a nossa disciplina ela é de 40 horas, nós vamos ter 4 semanas de trabalho. Na primeira semana, nós vamos ver os fundamentos do geoprocessamento e suas tecnologias, o que é geoprocessamento e as tecnologias integradas ao geoprocessamento. Quais serão essas tecnologias? A cartografia temática, os sistemas de informação geográfica, os GPS e o sensoriamento remoto. Na segunda semana, nós vamos trabalhar com a análise espacial e do geoprocessamento, onde nós vamos ver os tipos de dados em análise espacial e também os dados georreferenciados, consultas a bancos de dados geográficos. Na terceira semana, nós vamos trabalhar com as noções de sensoriamento remoto. Então, nós vamos ver como que funciona esse sistema, quais os princípios físicos do sensoriamento remoto, quais os tipos de sensores, né? No caso, os sensores aéreos e os sensores e os sistemas de sensores. Vamos ver questões relativas também ao espectro eletromagnético. E, por fim, na quarta semana, nós vamos trabalhar com a aplicação do SIG. Então, nós vamos ver a questão da análise espacial dos dados geográficos e também as principais áreas de aplicação do SIG. Então, essa é a nossa bibliografia básica do curso. Os autores que a gente vai trabalhar nessa disciplina é o Câmara, onde a gente vai ver a questão do geoprocessamento, o material relativo ao geoprocessamento para projeto ambiental. Depois a gente vai ver o Câmara et al., né, Introdução à Ciência da Geoinformação, é um material distribuído pelo INPE. Depois nós vamos trabalhar com a introdução do Sistema de Informação Geográfica em análise em bancos de dados, com análise em bancos de dados. Posteriormente, nós vamos introduzir o sensoriamento remoto com o material de Novo e Ponzoni e, por fim, a introdução ao geoprocessamento de Roberto Rosa. Então, essa é a bibliografia básica pensada para a nossa disciplina. Pode passar. Então, o que é geoprocessamento? A disciplina
O geoprocessamento denota da disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica. Então, o geoprocessamento, ele vem sendo influenciado de maneira crescente nas áreas, vem influenciando de maneira crescente nas áreas de cartografia, análise de recursos naturais, transportes, comunicações, energia, planejamento urbano e regional, etc. Então, como que surgiu o geoprocessamento? Essa disciplina, ela surgiu nos anos 50, na Inglaterra e nos Estados Unidos, na tentativa de automatizar o processamento de dados com características espaciais. Então, o objetivo principal na Inglaterra e nos Estados Unidos na época era reduzir os custos de produção e manutenção de mapas. Então, nos anos 50, né, eles tentaram automatizar o processamento de dados para reduzir esses custos. Porém, não foi nesse momento que introduziu-se os SIGs, os Sistemas de Informação Geográfica. O SIGs surgiu na década de 60, no Canadá, com o objetivo principal de criar um inventário de recursos naturais. Então, esses sistemas eram muito difíceis de usar, eram muito caros e exigiam uma mão de obra muito especializada. Então, com isso, né, o desenvolvimento de novos e mais acessíveis recursos de hardware, né, tornando visível o desenvolvimento dos sistemas comerciais, deu origem aos SIGs no início dos anos 70. Porém, nos anos 80, nós temos aí um período de acelerado crescimento do SIG, que dura até os dias atuais. O geoprocessamento no Brasil. Então, no Brasil, essa disciplina ela teve o incentivo do professor Jorge Xavier da Silva, da UFRJ, nos anos 80. Então, a vinda em 82 de Dr. Roger Tomlinson, que foi o responsável pelo primeiro SIG que foi implantado, ele incentivou o aparecimento de vários grupos interessados em desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil, né? E dentre esses grupos, nós temos o Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de Geografia da Federal do Rio, o MaxData, que foi um sistema criado pela empresa Aerosul para a automatização de processos cartográficos. E temos também o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que trata, né, do desenvolvimento da tecnologia do geoprocessamento e do sensoriamento remoto, através da divisão de processamento de imagens, que é o DPI. Então, pessoal, a origem da análise espacial vinculada ao geoprocessamento, nós temos como exemplo aí, no século XIX, pelo médico John Snow. Esse é um mapa de Londres, com óbitos por cólera, identificados por meio de pontos e poços de água, representados por cruzes. Então, não sei se está dando para todo mundo visualizar, né, mas esse mapa aqui é um mapa de Londres, onde, né, a origem da análise espacial com as técnicas de geoprocessamento possibilitou, né, o estudo, né, o aparecimento da epidemia de cólera, o estudo sobre a epidemia de cólera, o mapeamento desses números, né, desses dados, através dos poços de água. Então, pessoal, o que de fato é o geoprocessamento? Em síntese, é uma disciplina que tem, né, como objetivo transformar dados em informação. Diversos dados. As tecnologias, né, que podem estar sendo integradas ao geoprocessamento, que são integradas ao geoprocessamento e que transformam esses dados em informação.
Essas ferramentas computacionais são chamadas de SIG. Então, pessoal, os SIG são as ferramentas computacionais, né, que estão aí integradas, que fazem parte do sistema de geoprocessamento. Então, nós temos várias ferramentas computacionais. Nós temos o ArcGIS, né, o MapInfo, o IDRISE, o Spring, dentre outros. Então, pessoal, dentro da cartografia temática, eu trouxe um mapa que foi produzido em 2015, não é isso? 2015. Esse mapa aqui é do IDH dos municípios de Minas Gerais em 2010, do censo de 2010. Então, através dos dados disponibilizados pelo IBGE do ano de 2010, né, nós fizemos aí nós pegamos os dados disponíveis pelo IBGE e produzimos esse mapa aqui no MapInfo. Né? Então, a gente pode perceber aí que as áreas onde a gente tem, né, o verde mais escuro são as áreas com maior índice, né? O IDH é o maior, e as áreas que estão com verde mais claros são áreas que têm o IDH menor. Aqui, pessoal, nós temos 4 trilhas que foram realizadas durante um trabalho de campo no Parque Estadual do Rio Preto. Então, essas trilhas foram 4 trilhas. E esses dados, né, nós fizemos o levantamento dessa trilha no GPS e descarregamos esses dados em 2 softwares. O software TrackMaker e o Google Earth. Então, a primeira trilha aqui, ó, né, a gente descarregou no software TrackMaker, que é também um sistema SIG, e o outro a gente pode estar vendo aqui, né, que foi a gente descarregou esses mesmos dados no Google Earth. Então, a gente fez, né, a marcação dos pontos e das trilhas e usamos esses 2, né, SIGs aí para a gente estar visualizando esses dados. Um outro exemplo aqui é o perfil altimétrico do Poço do Viado. O Poço do Viado, pessoal, é um poço que tem dentro do Parque Estadual do Rio Preto também. Então, nós fizemos, né, a marcação dos pontos, visualizamos no Google Earth, que é a imagem número 1, e fizemos o perfil altimétrico do Poço do Viado, que está localizado no parque, no programa TrackMaker. Então, pessoal, a disciplina do geoprocessamento, né, a gente vai falar hoje, na nossa aula número 1, nós vamos falar das 3 principais tecnologias que estão integradas ao geoprocessamento. Cabe lembrar que a gente tem outras disciplinas, né? A gente tem outras tecnologias, como a cartografia e a topografia e outras, mas hoje nós vamos falar de 3, que é o Sistema de Posicionamento Global, que é o GPS, o Sensoriamento Remoto e os SIGs. Então, pessoal, o Sistema de Posicionamento Global é um sistema de radionavegação, que ele é baseado em satélites. Esse sistema ele foi desenvolvido e controlado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que permitiu, né, esse sistema ele permite a qualquer usuário saber a sua localização, a velocidade e tempo 24 horas por dia, sob qualquer condições atmosféricas e qualquer parte do globo terrestre. Então, o sistema de posicionamento global é um sistema radionavegação que é baseado em satélites, que permite esse processo aí de localização. Nós temos o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é uma forma de obter informações de um objeto ou alvo sem que haja contato físico com o mesmo. O sensoriamento remoto, as informações obtidas pelo sensoriamento remoto, pelos sensores,
a informação, elas são obtidas utilizando uma radiação eletromagnética, que quando nós formos destrinchar um pouco mais sobre o sensoriamento remoto nas próximas semanas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a radiação eletromagnética. Então, as informações que são emitidas pelo sensoriamento remoto, elas são obtidas por meio dessa radiação eletromagnética, que é gerada por fontes naturais, como o Sol, e também por fontes artificiais, que podem ser os radares. O Sistema de Posicionamento Global, o GPS. O GPS, pessoal, nós temos aqui três componentes que compõem, né? Que compõem aí o Sistema de Posicionamento Global. O primeiro componente é o segmento espacial. Então, o segmento espacial, ele prevê uma cobertura mundial de tal forma em que parte do globo, incluindo os polos, existam pelo menos 4 satélites visíveis em relação ao horizonte por 24 horas por dia. Então, nesse segmento aqui, a cobertura desses satélites, né, é uma cobertura mundial que prevê em qualquer parte do globo, incluindo os polos, né, prevê que estejam presentes 4 satélites visíveis em relação ao horizonte 24 horas por dia. Então, é um segmento espacial do todo. O segmento de controle compreende o sistema de controle operacional, o qual consiste de uma estação de controle mestra, estações de monitoramento mundial e estações de controle de campo. Então, é um sistema, né, um componente, o GPS compõe esses 3 componentes, e o sistema de controle é justamente com o objetivo de controlar o sistema operacional do GPS. E o sistema, né, o componente do usuário, ele está associado às aplicações do sistema. Então, refere-se a tudo que está relacionado com a comunidade usuária mesmo. Os diversos tipos de receptores, os métodos de posicionamento, né, por eles utilizado. Então, essas 2 imagens aqui, nós temos inicialmente o GPS geodésico, que ele tem maior precisão, é um GPS bem mais caro, mas a precisão dele é, assim, muito, muito boa. E o GPS de mão, que é o GPS, inclusive, que eu utilizei para fazer o levantamento desses dados aí no Parque Estadual do Rio Preto. Pessoal, a diferença, né, do GPS e do GNSS. Então, nós temos aí que os fundamentos básicos do GPS, eles baseiam-se na determinação da distância entre um ponto, o receptor, aos satélites de referência. Então, a gente vê, pessoal, que o princípio básico do GPS para ter uma localização proporcional, a gente tem como determinação a distância entre os pontos e o receptor dos satélites de referência. Nós vamos falar mais sobre isso nas aulas posteriores. E para a gente ter, né, uma posição mais bem estabelecida, mais correta, nós precisamos, no mínimo, 4 satélites para determinar essa precisão. O GNSS, que é o Global Navigation System, Satellite System, é o nome dado para os sistemas de satélites que permitem que os equipamentos forneçam, através da indicação de coordenadas, a localização de determinado ponto na superfície. Então, pessoal, o GNSS é um sistema de navegação global de satélites. Então, ele é composto por vários satélites. O GPS, que é um satélite, né, americano. A gente tem o GLONASS, que é russo.
o Galileu, que é o europeu, o Bidu, que é o chinês, e o QZSS, que é o japonês. Então, o GPS é um satélite americano. O GSS é o quê? É um sistema de satélites que permite aí, né, a indicação de coordenadas de uma localização mais precisa em qualquer ponto da superfície. O sensoriamento remoto. Então, pessoal, na técnica do sensoriamento remoto, utiliza-se sensores para aquisição de informações. Então, esses sensores são equipamentos capazes de coletar energia proveniente dos objetos, convertê-la em sinal passível de ser registrado e apresentá-lo de forma adequada à extração de informações. Então, essa energia que é proveniente do objeto detectado pelos sensores, essa energia, na maioria das vezes, é a energia eletromagnética, que a gente vai ver também mais detalhadamente, chamando também de radiação eletromagnética, que é a REM. Os tipos de sensores. Então, dentro do sensoriamento remoto, nós temos vários tipos de sensores. Os fotográficos, onde a imagem ela pode ser capturada de uma única vez. Os não fotográficos, a imagem ela é capturada pixel a pixel, né? Então, é como se fosse um sistema de scanner mesmo. Os sensores ativos, que são aqueles que emitem sua própria energia e registram o sinal refletido, então, no caso, pelos radares. E esses sensores ativos, eles podem ser usados durante a noite. E temos também os sensores passivos, que registram essa energia refletida por fontes naturais, como no caso pelo sol. Então, os conceitos básicos do sensoriamento remoto. Então, dentro do sistema do sensoriamento remoto, nós temos um conceito principal, que é o de resolução. Então, no sensoriamento remoto, a resolução pode ser atribuída a 4 diferentes parâmetros. A resolução espacial. As imagens identificadas, né, com resolução espacial, elas possuem uma estrutura matricial, onde o seu elemento principal é denominado pixel. Então, nas imagens abaixo aí, vocês conseguem identificar, né, nas imagens, o pixel. Então, o tamanho do menor objeto que a gente consegue reconhecer nas imagens, que é chamado pixel, é o que determina a resolução espacial. A resolução espectral. Essa resolução tem a ver com o número de bandas que os sensores conseguem emitir, que os sensores conseguem detectar. Então, de uma maneira muito simplificada, né, é quando a energia solar atinge a superfície terrestre, parte dessa energia é absorvida e parte é refletida. Então, essa energia que é refletida pela superfície, através das ondas, então, cada sensor trabalha com o intervalo correspondente dessas ondas. Então, na figura abaixo, a gente tem aqui, né, o espectro eletromagnético correspondentes aos sensores remotos. Então, a gente tem aqui a energia que é emitida através das bandas na imagem 1, e na imagem 2 a gente tem aí o espectro eletromagnético, que tem o momento, né, do espectro solar, que é onde a energia solar atinge de fato a superfície. Não precisam preocupar, pessoal, porque a gente vai ver isso mais detalhadamente quando nós estivermos trabalhando o sensoriamento remoto nas próximas semanas, tá bom? E a resolução radiométrica. Essa resolução radiométrica, ela é identificada, dentro do sensoriamento remoto, ela é vista como cada pixel produz um atributo Z, que indica o seu nível de cinza. Então, que vai variar de preto ao branco. Então, de acordo com o nível de cinza
né, da imagem, a gente pode ver aí a intensidade da energia eletromagnética, né? Então, o nível de cinza representa, né, uma energia magnética mais intensa ou não, que no caso é refletida ou emitida, né? Uma média medida pelo sensor para a área da superfície da Terra correspondente ao tamanho do pixel. Então, pessoal, cada sensor possui um limite de tons de cinza que consegue detectar e armazenar. Então, cada sensor tem um limite. Então, quanto mais o nível de cinza, quanto maior o nível de cinza, né, vai representar aí a maior intensidade de energia eletromagnética refletida pelos sensores. E, por fim, nós temos a resolução temporal, que é correspondente ao tempo que o satélite utiliza para recobrir uma determinada área, né, novamente. Então, o tempo que o sensor gasta para cobrir uma área e voltar e cobrir essa área novamente, né? Então, se a gente for olhar aqui, um satélite 7, o Landsat 7, realiza aproximadamente 99 minutos, permitindo ao satélite dar 14 voltas da Terra por dia. E a cobertura total de nosso planeta sendo completada em 16 dias. Então, pessoal, o Landsat, né, uma órbita do Landsat, ela consegue realizar em 99 minutos 14 voltas, né, da Terra. E o sistema Spot 5, com uma órbita de altitude de 832 quilômetros, permite recobrir a mesma área no intervalo de 26 dias. Então, essas órbitas aí, tanto do Landsat 7 quanto do Spot, né, um utiliza 16 dias e outros 26 dias para completar aí essa cobertura total do planeta. Então, e o Sistema de Informação Geográfica, que são os SIGs? São sistemas baseados no computador, o qual fornece as seguintes capacidades para a manipulação dos dados georreferenciados. Então, dentre as capacidades do SIG, nós temos a aquisição e a preparação dos dados, o gerenciamento, armazenamento e manutenção desses dados, a manipulação e análise e, por fim, a apresentação. Então, dentro dos SIGs, nós temos todas essas opções aí, né? Aquisição e preparação, gerenciamento, armazenamento e manutenção, manipulação e análise e, por fim, a apresentação. Os SIGs nos permitem realizar análises complexas ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados. Então, nós temos aqui a arquitetura do SIG. Primeiro, nós temos a interface do usuário, que é o navegador, né? Então, a gente tem aí o uso gráfico, né, do SIG, da interface do SIG. No meio, nós temos a lógica do aplicativo, que é o chamado geoservidor. É uma aplicação desktop, tem relação com o aplicativo que vai ser usado. E, por fim, nós temos o armazenamento dos dados, que são os arquivos do SIG, o sistema gerenciador dos bancos de dados. Então, o armazenamento de dados está relacionado aos arquivos que farão parte, né, do sistema SIG e como que esses dados serão gerenciados, manipulados. Então, nós temos aqui várias aplicações em SIG. Então, nós temos o SIG sendo aplicado na agricultura, no gerenciamento de recursos naturais, na geografia, na geologia, nos sistemas de computação. A gente tem aqui o gerenciamento de recursos naturais, identificação das florestas, número de incêndios, né? A gente tem aqui voltado a questão da ecologia, da mineração, os SIGs também
utilizados na questão do petróleo e dos recursos hídricos. Na agricultura, nós temos aí a gestão agrícola, o monitoramento de programas de pragas, né, de dengues, de epidemias, de doenças, e a gente tem também a questão do SIG no planejamento e do desenvolvimento, né? Então, a gente tem o SIG voltado, o SIG sendo utilizado no zoneamento e no uso da terra, a questão do crescimento populacional das cidades, análise de mercado. Então, o SIG pode ser utilizado em todas essas aplicações aí. A utilização do SIG aqui, nós temos que pode ser feito de 3 maneiras. A gente pode utilizar o SIG, né, como uma ferramenta para produzir mapas, né? A gente pode utilizar o SIG também como suporte para análise espacial de fenômenos e também podemos utilizar o SIG como um banco de dados geográficos, né, que tem funções de armazenamento e recuperação da informação espacial. A gente tem vários softwares em SIG. Então, no SIG, nós temos o Envy, o Spring, o Idrizi, que são voltados para um processamento de imagens, digital de imagens. E o SIG voltado para o Sistema de Informação Geográfica propriamente dito, que no caso seriam o ArcMap, o ArcGIS, e outros, né? E outros SIGs aí. Nós temos que destacar o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, que é um meio da gente, né, estar utilizando, obtendo dados de vários tipos de dados, onde a gente pode estar visualizando em vários softwares SIGs, os dados disponibilizados pelo Cadastro Ambiental Rural. E então, qual SIG utilizar? Então, a gente fica muito na dúvida quando a gente começa a trabalhar com geoprocessamento, qual SIG utilizar. Tem um SIG melhor do que o outro, né? Pior? Então, a gente fica muito na dúvida. Não existe um SIG ruim, tá, pessoal? A escolha do SIG depende de algumas questões. Qual é a necessidade do usuário? Então, se eu permito, né, a minha intenção é visualizar o índice como que está, né, a pandemia no Brasil, nas regiões do Brasil. Então, a gente tem vários SIGs aí que a gente pode estar visualizando esses dados. Por exemplo, o MapInfo é um deles, que é responsável pela produção de mapas. A necessidade do usuário, o custo. Claro, pessoal, tem muitos SIGs gratuitos, né, que a gente pode estar utilizando aí. E a extensão. Muitos SIGs são extensíveis, como é o caso do QuantumGIS, né, e o WebSIG. Então, esses SIGs, eles são extensivos. Então, extensíveis. Então, tem que olhar muito isso, tá, pessoal? A gente vai falar nas próximas aulas aí, né, quais são os programas gratuitos. Eu tenho vários programas gratuitos também que eu posso estar compartilhando com vocês, tá bom? Mas, enfim, é isso. A gente tem essas questões, tem que ser observadas, né, ao escolher um SIG para a gente fazer a visualização desses dados, dos dados obtidos. As referências utilizadas para a nossa aula de hoje foram os conceitos básicos em ciência da geoinformação, do Câmara, a apostila Introdução ao Geoprocessamento de Roberto Rosa, em 2013, e a apostila Introdução ao Sensoriamento Remoto, de novo, Iponzini, 2001.